Oi, hoje é dia de mostrar para vocês uma das mais clássicas listas de leitura para quem gosta de ler e, claro, se programar ao longo do ano. Eu me refiro, obviamente, aos 12 livros para ler em 2019. Nessa semana aqui no canal estou mostrando várias listas de leituras que eu pretendo seguir ao longo dos próximos meses. Sim, você pode até pensar, poxa, você já vai mostrar 12 livros para ler durante o ano, então vai ficar ligado em outras listas? Será que não é muita coisa? Sim e não, né? Para quem gosta realmente de ler, uma média de 3 livros por mês, tá até bacana. Por isso, ontem eu mostrei as minhas escolhas para o desafio Livrada, lá do canal Livrada do Yuri. Uma lista bem tradicional, clássica, onde todo ano ele propõe desafios novos. E só da gente ir atrás dos livros para encaixar nos quesitos que ele propõe, já é bastante divertido. Claro, quanto mais ler os próximos livros. Então, ontem você pode conferir no link aqui em cima as minhas escolhas para o desafio Livrada. Bastante coisa interessante que eu consegui garimpar. Hoje, claro, tem os 12 livros para ler nesse ano e amanhã tem outra lista, aí já é uma lista que eu criei, chamada Jubileu Literário, que são livros que fazem aniversário aqui em 2019, ou seja, faz 10 anos de lançamento, 20 anos que chegou ao público, 30 anos, 100 anos, tem acho que até de 180 anos. Bastante bom também e divertido de ver os títulos que eu também fui procurando por lá, na estante e também nas livrarias por aí. Enfim, vamos começar logo com o primeiro livro que eu quero mostrar da minha lista principal para 2019. Pois bem, então vamos começar com literatura norte-americana. E esse título tanto pode ser considerado como razoavelmente conhecido, ou então bem marginal e meio esquecido pelo grande público. E tem muito a ver também com o título original deste livro aqui. Eu me refiro a Vidas Sem Rumo, de Susan E. Hilton, que no original em inglês, claro, se chama The Outsiders, ou seja, os típicos renegados, né? Conta a história aqui de Pony Boy quer conquistar a garota dos seus sonhos e provar que pode entrar para a gangue de seu irmão mais velho, os Greasers, que usam gel no cabelo, jaqueta de couro e canivete, estão sempre envolvidos em brigas nos terrenos baldios da cidade, sobretudo com os Sox, filhos de famílias ricas. Bandidos, delinquentes, marginais, outsiders ou apenas jovens à procura de uma saída para uma vida sem futuro. Profundo? Retrato forte e comovente do universo de sonho, revolta e violência da juventude americana dos anos 1960 e de todos os tempos. Vida Sem Rumo é um best-seller mundial e um clássico transformado em filme pelo diretor americano Francis Ford Coppola. Sim, principalmente também por causa disso, pela adaptação que o Coppola fez a respeito dessa obra aqui da Susan E. Hilton, que eu tenho grande interesse aqui por esse livrinho. Foi difícil de achar, tá meio ausente nas livrarias, não sei porquê. É um clássico, é um best-seller, quer dizer, clássico não, né? Mais um best-seller do que um clássico. Coppola, o diretor de cinema que se interessou bastante por essa história e fez uma grande versão. É um grande filme dele. De qualquer forma, eu aposto que será algo bem interessante de ser lido. E agora um título mais aventuresco, talvez com aventuras impossíveis de serem realizadas. Eu me refiro a esse livro aqui um pouco mais leve, chamado Tartarin de Tarascon, de Alphonse Daudet. Sim, um livro que evoca algumas figuras até conhecidas da cavalaria. Por exemplo, Dom Quixote e Sancho Panza, num só homem. Assim, o narrador define o formidável herói desta noveleta, bravo atirador do sul da França que, à falta de leões, é um exímio caçador de boinas jogadas ao ar. Isso aqui deve ser uma sátira completa, né? Reencarnação do fidalgo da Mancha e de seu fiel escudeiro, mas atualizada ao férico século XIX das viagens ao Oriente, do cosmopolitismo e do romance de aventuras. Tartarin também tem algo de Asterix, seu sucessor do século XX, pela caricatura afetuosa dos franceses e pela afiada sátira política. Ou seja, com certeza deve ter muita tiração de sarro aqui nessa história aqui. História bem antiga, mas que eu sempre fiquei interessado justamente por causa da capa aqui desse livro, sempre me chamou a atenção. Aliás, tem algumas ilustrações aqui dentro da história, são poucas, feitas pelo Rafael Sica, numa edição aqui da Kozak Knife. Por isso, claro, eu sempre estava interessado aqui neste exemplar. E vale a dica, né? Como é um livro da Kozak Knife, não tem muitas opções de compras lá na Amazon. Corre que
vai ser difícil você conseguir um livrinho desse aqui super bacana. Você já sabe, né? A Cossack Knife é a falida não, né? Parou de funcionar por conta própria, por opção. Fazia grandes livros objetos. Aí, claro, já aproveita a dica, né? Todos os livros que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eu vou deixar link na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir através da Amazon. Como eu disse, muitos dos títulos que eu vou mostrar aqui, principalmente os da Cossack Knife, tem 1 ou 2 exemplares. Se você ficar interessado nessas histórias que eu estou mostrando, corre, porque talvez não dê mais tempo de adquirir. Nesse próximo título que eu quero mostrar para vocês, acontece algo bem corriqueiro comigo, talvez aconteça com vocês também. É o seguinte, certo autor tem uma obra muito famosa e você acaba não lendo, sempre deixando um pouquinho para depois. Mas, por causa do destino aqui e ali, você acaba adquirindo outras obras dele e no fundo você acaba nunca lendo aquele grande clássico que ele escreveu. Bom, é o caso aqui desse autor, Aldous Huxley, com O Gênio e a Deusa. Obviamente, né, o clássico dele é O Admirável Mundo Novo, entre outras coisas também que ele escreveu. Mas, sim, Admirável Mundo Novo, até agora eu não li e fico comprando livros do Huxley o tempo todo. Tem até alguns acumulados aqui e vou começar agora com O Gênio e a Deusa. Aqui tem uma história bem interessante de um certo jovem. Aliás, ele diz uma frase bem interessante logo na abertura do livro, que é essa aqui, ó. O problema da ficção é que ela faz muito sentido, a realidade nunca faz sentido. E a partir disso, esse personagem aqui, chamado John Rivers, ele é um pupilo de um cientista muito famoso, conceituado. Então ele fica naquela admiração pelo seu professor, o seu mestre, e também pela mulher dele, o que ele considera uma grande deusa. Por isso o título, claro, O Gênio e a Deusa. Aliás, esse livro aqui, como é que fala aqui embaixo? É um dos mais brilhantes romances do Aldous Huxley, no qual o autor não só critica e ironiza, mas principalmente questiona e nos faz questionar a sinceridade de nossas crenças e valores. Justamente, né, o que esse protagonista sente pelo seu ídolo e pela esposa dele, que ele considera uma deusa, o gênio e a deusa. Me parece uma história bem intrigante, cheia de ironia pelo jeito, e acho que vai ser uma boa leitura com certeza aqui para esse ano. Agora eu vou mostrar para vocês um livro super importante, que não se encaixa exatamente naqueles grandes clássicos da literatura. Não, ele está mais para o essencial, justamente porque ele faz parte da história da literatura universal. É o tipo de livro que você não sabe que ele existe, mas é super importante. Ou seja, não é livro popular exatamente, de um grande escritor. É esse aqui, para encurtar o assunto, Lazarilho de Tormes, escrito por... Pois é, ninguém sabe quem foi que escreveu esta obra-prima aqui. Obra-prima porque ela é fundamental. Diz aqui na contracapa, narrativa anônima do século XVI. Lazarilho de Tormes constitui um marco no panorama da literatura universal. Inovador em inúmeros aspectos, é uma das raízes do romance como gênero e, além disso, o fundador da picaresca espanhola. Divertida e por vezes comovente, a história do garoto Lázaro e das inúmeras artimanhas a que recorre em sua luta pela sobrevivência possui também, por trás de sua aparente simplicidade, um alto teor de crítica social, o que faria com que, poucos anos depois de seu surgimento, o livro fosse proibido pela Inquisição. Olha só, até estava na lista negra da igreja. Ou seja, no mínimo, é um livro provocativo, né? Com certeza é algo bastante interessante de ser descoberto. Você me diga aí nos comentários aqui desse vídeo, você gosta de ler esse tipo de livro que não é exatamente um classicão que todo mundo quer ler, mas que sim, você gosta de ir atrás de títulos que fazem parte da história? Diga lá. Agora vamos para a seara da ficção científica, só para variar um pouco, mas também com um certo pé na realidade, justamente por causa de quem escreveu este livro aqui. Eu me refiro a Contato, de Carl Sagan. Sim, uma história de contato com extraterrestres. Aliás, essa história aqui já recebeu uma adaptação cinematográfica que eu gosto bastante, estrelada pela Judy Foster. E se eu não me engano, lá no filme há um final diferente do romance aqui do Sagan. Bom, mas para vocês terem um contato com o teor aqui do livro, diz aqui: contato com extraterrestres não é sinônimo de homenzinhos verdes desembarcando de um disco voador. É muito mais. Sinais captados num radiotelescópio podem conter mensagens capazes de nos fazer repensar toda a nossa concepção da vida e do universo. Esse é o ponto de partida de Carl Sagan, que, aliando as tensões da melhor literatura ao conhecimento científico mais avançado, compõe um romance que pode provocar em nós todas as reações, menos indiferença.
Em Contato, o que está em jogo é o mundo tal como conhecemos. Como quem faz uma aposta, Sagan nos convida a uma viagem assustadoramente fascinante pelo buraco negro, que é a inteligência humana. Na verdade, o texto aqui do Sagan, o original, deve ser muito mais complexo do que eu vi lá naquela adaptação cinematográfica. Sempre os filmes têm que dar uma certa aliviada, facilitada para a compreensão, né, do público médio que vê filmes. Né? Numa obra literária você pode ser um pouco mais complexo. É isso que eu quero exatamente encontrar aqui no livro original do Sagan, Contato. E falando em adaptação cinematográfica, meio que foi o motivo também de ter escolhido esse próximo livro aqui, quando eu estava dando uma olhada na estante para compor essa lista dos 12 livros para ler em 2019. Só que dessa vez é um clássico da literatura brasileira. Me refiro a Inocência, de Visconde de Taunay. Sim, um livro, ou melhor, um filme que eu assisti há muito tempo atrás, foi lá no século passado, e quem estrelava a própria personagem título, a Inocência, é a atriz Fernanda Torres, bem novinha. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro trabalho que ela fez de interpretação, pelo menos no cinema. Realmente era um comecinho de carreira. Daquela história eu lembro que eu gostei bastante do filme, só que, para ser bem sincero, eu não lembro de absolutamente nada. Uma passagem ou outra, eu lembro mais imagens daquele filme do que a história em si. Eu não lembro realmente. Quando eu dei uma pesquisada aqui, essa história é meio que comparada a Romeu e Julieta. Será que é isso? É curioso também, né? A gente voltar a um clássico que a gente conhece, ter visto uma adaptação e na verdade não conhecer de fato do que se trata. Ou seja, isso aqui vai ser uma primeira leitura do texto original, mas também vai ser uma releitura de algo que eu já vi. Talvez quando eu comece a ler, eu comece a me lembrar de como era a história, que realmente eu esqueci. Isso também acontece muito, né? Às vezes você vê uma adaptação em outra mídia, né? Ou seja, no cinema ou na televisão, depois de muito tempo você acaba lendo um original e você tem esse distanciamento, até um esquecimento, como é o meu caso, e fica esse conflito, né? É uma história nova ou não é uma história nova? O frescor talvez vá embora, ou talvez permaneça do mesmo jeito. De qualquer forma, eu acho que é uma boa leitura também, Inocência, de Visconde de Taunay. Bom, se no livro anterior você se encaixa naquela situação de ler um certo autor mais por causa das suas aulas de língua portuguesa, de literatura lá durante a escola, talvez, de novo, você possa dizer que com certeza esse próximo autor que eu vou mostrar aqui também vai por aí. Só que antes era um autor brasileiro, agora será um autor português. E é Gil Vicente, com o alto da Sibila Cassandra. Você conhece Gil Vicente, né? Provavelmente você deve ter sido forçado lá nas escolas a ler alguma coisa dele, principalmente os Autos da Barca do Inferno e também da Farsa de Inês Pereira. Um dos dois, com certeza, você deve ler o livro inteiro ou então um trechinho para lá e para cá. Eu tive que ler, acho que os dois, se eu não me engano. Eu não lembro também realmente como era forçado, aquela coisa, né? Tudo que é forçado em literatura dentro da escola sempre é um trauma, você acaba não lembrando de nada do que você leu. Ou seja, eu não lembro nada desses autos que eu citei agora. Esse aqui eu não conhecia, na verdade é um dos menos conhecidos dele. Uma coisa interessante a respeito dessa edição aqui, é da Kozak Knife também, e é uma edição cheia de recursos. Tem o texto original e tem o texto traduzido para o português. Peraí, você pode se perguntar, mas o Gil Vicente não é um português? É um português, só que aqui esse texto está escrito, o original está escrito em castelhano. E sim, ele escrevia em português e também em castelhano, por isso que tem o texto original e o traduzido para o português mais moderno. Também tem várias artigos aqui interessantes a respeito dessa obra aqui. O texto mesmo não é todo este pequeno calhamaço de páginas, não, é bem pequeno. O Alto da Sibila Cassandra. Ou seja, para quem gosta de livros que tem bastante conteúdo além da própria obra literária que o autor escreveu, com certeza essa edição aqui da Kozak Knife é imperdível. E eu digo para vocês, tem pouquíssimos itens para você poder comprar através dos meus links que eu deixei aqui na descrição do vídeo, através da Amazon. Então corre, se você quer uma edição caprichada da Kozak Knife, eu sempre digo, se você tem a oportunidade de comprar algum título dessa editora, compre, porque não vai existir mais. Então, corre lá nos links que eu estou deixando aqui. E agora, fugindo um pouco do que a gente estava vendo agora, né, de autos, farsas, coisas ficcionais, satíricas, vamos para algo mais pé no chão, com certas impressões vividas pelo próprio autor aqui dessa história. E é exatamente aqui, Jacob, o Mentiroso, escrito por Jörg Becker. Sempre esqueço o nome dele, já tive que regravar isso aqui 2, 3 vezes.
Enfim, é uma história a respeito da Segunda Guerra Mundial. Lançado em 1969, Jacob, o Mentiroso é tido como uma das obras-primas da literatura sobre o Holocausto. O narrador é um dos únicos sobreviventes que sabe a verdade sobre Jacob Heinen, um homem que se tornou herói por acaso, e foi também o acaso que preservou a vida do narrador. Pelas próprias proporções aterradoras do Holocausto, seria mais provável que não tivesse sobrado ninguém para contar a história. Ou seja, uma história mais dramática, tensa, com certeza, sem sombra de dúvida, é o que a gente vai achar aqui nessa história, sim, claro, mais pesada, mas também importante. Viver só de história leve não dá certo. Precisa de um pouco de drama também, claro, para a gente poder refletir a respeito dos temas presentes na história. E pulando agora de um autor quase que ninguém conhece, nunca ouviu falar, para outro mais conhecido do grande público, tido como um dos grandes escritores norte-americanos atualmente. Me refiro a Paul Auster, com seu Viagens ao Escritório. Tem uma história bem curiosa aqui, este livrinho. Um velho sozinho no pequeno quarto é vigiado o tempo todo por meio de câmeras e microfones. Ele não sabe onde está, hospital, prisão, asilo, e muito menos o que faz ali. Todos os dias recebe a visita de uma enfermeira e mais, esporadicamente, de um ex-policial. De vez em quando, debruçado sobre a escrivaninha próxima, a sua cama lê algumas páginas de um manuscrito inacabado. Com avanços e retrocessos, sua memória se reconstrói lentamente. Ou seja, uma história que tem um fundo misterioso no começo. Gosto de histórias que começam assim e vai se desenvolvendo para um lugar que a gente nem sabe bem aonde vai dar. Curiosa essa edição aqui é que é uma boa sobrecapa. Olha só, tem uma outra capinha aqui, bonitinha também. Uma edição também que está com pouquíssimos exemplares, se não me engano só um ou dois, ali no link que eu estou deixando. Se você tem interesse por histórias do Paul Auster, com certeza muita gente gosta dele, principalmente por causa da trilogia de Nova York, né, que eu nem li. Aliás, do Paul Auster, essa vai ser minha primeira leitura. Por isso que eu estou curioso. Eu não quis arriscar primeiro com a trilogia de Nova York, porque é uma história um pouco mais longa, preferi algo mais fininho, para curtir mais a leitura sem pressa. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Imantado de Livros eu valorizo muito os contos. Tem até aquele grande projeto chamado Contos do Meio-Dia, onde todo dia, ou melhor, de segunda a sexta, eu faço a leitura de um conto diferente. Faço uma crítica rápida, sem dar muitos spoilers. Na verdade, é mais um chamativo para você conhecer um pouco daquele conto e ir atrás dele na coletânea que ele foi publicado. Aliás, a edição 2019 começa na próxima segunda-feira com um conto da Clarice Lispector, e depois, a cada dia, um autor diferente. Mas eu estou dizendo tudo isso porque justamente esse autor que eu vou mostrar agora, ele escreve muitos contos. Esse vai ser o seu primeiro romance. Eu já deveria ter lido alguma coisa dele há muito tempo, mas eu fico enrolando. Já tenho até alguns livros aqui na minha estante, mas finalmente agora eu vou começar a ler João Anzanello Carrascosa com Aos 7 e aos 40. Um livro bastante interessante porque conta a história de um senhor ou de um jovem, na verdade a mesma pessoa, nessas duas idades, 7 e 40 anos. Curioso é que essa edição aqui da Kozak Knife não tem jeito, né? Essa editora sempre faz edições muito atraentes e instigantes. O que foi que eles fizeram? Como a história está dividida em duas partes, a parte da infância, a parte da certa velhice, né, 40 anos, não é tão velho assim, eu já estou mais velho, tenho 50, né, enfim, nessas duas partes, o que eles fizeram? Eles dividiram em tons de verde a história, ou seja, na parte mais clara, o verde mais claro, é a idade de 7 anos, e no verde mais escuro é a idade de 40 anos. Que boa sacada do pessoal da Kozak Knife. Pena que esse livro quase não existe mais, só tem um, parece para ser comprado no link que eu estou deixando aqui embaixo. Comprem, se vocês gostam dessas edições caprichadas da Kozak Knife, esses livros objetos. Na verdade, esse livro já foi republicado pela Alfaguara, acho que eles compraram os direitos de publicação, mas parece que também está em falta. Que coisa meio absurda! Não dá para entender essas coisas. Esse tipo de livro aqui que tem essa abordagem gráfica, que ajuda a entender um pouco mais a história, o conceito da história, né? Uma mesma pessoa, né? Em dois tempos diferentes da vida, poxa, isso você tem que ler porque sempre desperta uma certa curiosidade. É o que eu vou fazer agora, nesse ano. Esse livro aqui se encaixa em algo que eu já comentei aqui no vídeo. Escritor consagrado que tem uma obra super famosa, você precisa ler e acabar lendo outras coisas. Bom, no caso aqui, temos Vladimir Nabokov com Fogo Pálido. Claro que eu me refiro à obra famosa dele, Lolita. Eu deveria ter lido Lolita ano passado, em 2018, porque estava em uma das minhas listas de leitura. Não cumpri o desafio. Mas enfim,
tenho que ler agora Fogo Pálido, também desse autor, e é uma obra super curiosa. Olha só o que está escrito aqui na orelha do livro. Basta umas poucas páginas de Fogo Pálido para que o leitor tenha certeza, a única talvez, de estar ingressando em um universo estranhíssimo. Que romance será este que começa por um prólogo diário erudito, segue com um poema em 4 cantos e 99 versos e termina com um longo comentário? Obra não do Vladimir Nabokov que consta na capa, mas de um certo professor Charles Kimball. Sim, é uma obra curiosíssima. Se você for olhar aqui, você vai ver que realmente tem um monte de versos. Na verdade são os capítulos, né? São nomeados como versos. Ou seja, aquele tipo de obra, mas depois também tem uns poeminhas aqui também, né? Eu já tinha comentado isso. Aquele tipo de obra que abusa da experiência estética também para contar uma história, uma maneira da narrativa fluir para os objetivos do seu narrador. Essa edição aqui também consta com uma bela de uma cinta aqui, e você abre e dá de cara com esse personagem aqui, ó. Com certeza tem a ver, claro, com a história. Enfim, essa história aqui de Nabokov será a primeira que eu vou ler então do autor, já que o classicão Lolita eu não consegui ler no ano passado. Comecei e acabei parando por vários motivos, várias flopadas que eu cometi lá no ano anterior. Enfim, fazer o quê? Vamos começar então com Fogo Pálido com Vladimir Nabokov, ou outro escritor, né, que ele fala que está escrevendo o texto dele. E para terminar, outra obra que eu vi uma versão cinematográfica e ainda não li o original. Dessa vez, E o Vento Levou, de Margaret Mitchell, um clássico sobre a Guerra de Secessão. Um clássico também do cinema, a história de Scarlett O'Hara. Adoro essa história, pelo menos na versão cinematográfica, e finalmente eu vou poder ler aqui o original. Detalhe importante, eu comprei essa versão de bolso pensando que era a versão com a obra completa. Na verdade, em bolso foi dividido em 2 volumes e eu comprei sem saber, olha só que mancada, apenas o volume 1. São tantas e tantas páginas, quase 500 páginas para ler, ou seja, o livro deve ter 1000 e bolinha. De qualquer forma, se a leitura deslanchar a contento, eu vou comprar o volume 2 ainda esse ano, quem sabe para o segundo semestre, provavelmente. Mancada, né? Quando for comprar alguma coisa, preste atenção para ver se realmente está na obra um volume único, né? Não 2 volumes, como é o caso aqui. Mancada minha. Mas é que a capa era igual do volume que estava tudo junto, né? Mano, não tem desculpa, comprei errado. Fazer o quê? Mas que eu quero ler o E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Sim, isso eu quero há muito tempo. Eu acho que vocês já repararam, né, que nessa lista que eu propus de 12 livros para ler em 2019, a maioria dos títulos são fininhos. Um ou outro é um pequeno calhamaço, mas não é nada demais. Mas a ideia era justamente essa, não ler muitos livros grandes. Foi o meu erro ano passado, em 2018, eu flopei muito por causa disso, era um calhamaço atrás do outro, ou seja, quando eu atrasei 1, 2, ficou ruim para o resto do ano. Então aqui em 2019 eu quero corrigir esse problema, lendo livros um pouco mais curtos, suaves, sem problemas, para assim, no final do ano, poder dizer que eu tiquei os 12 livros. Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês, e convido de novo a vocês assistirem o que eu já publiquei ontem, das minhas escolhas para o Desafio Livrada 2019. E também para vocês não perderem o vídeo de amanhã, onde eu mostro os livros para o meu desafio próprio, o Jubileu Literário, com livros que fazem aniversário aqui em 2019. Naquele esquema, 10 anos de publicação, 20 anos, 30 anos, 80 anos, 180 anos, 200 anos, enfim, por aí. Enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras listas que eu já estou fazendo para esse ano. Além do Desafio Livrada, claro, também tem os contos, naquele projeto Contos do Meio-Dia. Enfim, é muita coisa para ler esse ano e tchau!